E olha só, tá rolando de tudo, viu? O Jair Bolsonaro chegou relativamente cedo ao Supremo Tribunal Federal para a sessão de depoimentos do julgamento da ação penal da tentativa de golpe. E o que ele fez? Se trancou no banheiro. Por quê? Bom, é claro que isso vai virar piada, né? A gente vai te contar o porquê que o ex-presidente chegou, se trancou no banheiro do Supremo Tribunal Federal, agora no Plantão do Meteoro. Olha só, eu tenho alguns palpites. Eu trouxe a Day Oliveira aqui na tela, mas a gente sabe que o ex-presidente aí tem alguns problemas intestinais. Será que foi por isso? Será que foi retocar a maquiagem para não ter muita cara de pau? O que ele foi fazer lá e as outras pataquadas aí nesses depoimentos no primeiro dia de depoimento, Day? Foi o primeiro dia de depoimento, no entanto, tem uma cena tão inusitada desse segundo dia que a gente vai trazer aqui como um extra, tá? A gente já vai começar com ela. Porque teve de tudo, Lúcio, de tudo mesmo. No primeiro dia, ontem, a gente teve o advogado do Augusto Heleno, que fez uma cena que foi lamentável. Ele pediu, eu vou falar tranquilamente devagar, ele simplesmente pediu interrupção do depoimento, ele pediu para que fosse encerrado mais cedo, porque ele queria jantar. E assim, sabe quando você sente que o Moraes já está tentando dar uma alfinetada, porque tem toda uma construção já de início do tipo, pô, lá vem esse rapaz de novo. Você encontrou vaga, advogado? Foi bem nessa linha. E o advogado disse que sim, agradece, aí faz uma construção ali dizendo: não, eu só tomei o café da manhã, malmente, e aí eu queria chegar em casa e jantar. Vocês vão ver essa resposta do Moraes. Mas antes disso, não vergonha alheia menos importante, tem uma questão que hoje o Bolsonaro pediu para o Alexandre de Moraes ser seu vice. Ah, não. Eu juro para você, Lúcia, essa cara. Eu juro para você, vou te pedir para começar já com essa. Que foi assim, extremamente inusitado, e o Bolsonaro começando com ministro, eu posso fazer uma piada? Olha só a primeira resposta, a primeira lapada do Alexandre de Moraes, por favor. Pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. O senhor que sabe, veja bem, deu aquela lustrada na careca. O senhor que sabe, bom demais. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26, é isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro. Levou 2 foras, hein? Exatamente. Dia 12 não vai ser um dia feliz para o Bolsonaro. Não vai. O Alexandre de Moraes podia ter falado, o problema é que o senhor está inelegível. Desculpa aqui. Então, dizer a Vossa Excelência que o meu comportamento, minha mãe de ser, tivemos alguns contatos, conversei com Vossa Excelência em dezembro de 22, tive no Supremo Tribunal Federal, depois das eleições, o senhor estava presente lá com mais 7, 8 ministros, está o Paulo Guedes com a gente. Acredito que o senhor não tem bola de cristal, mas o senhor olhando para a minha fisionomia, eu sempre procurei transmitir a verdade acima de tudo. Golpe de Estado, né, que o senhor vai chegar lá, está chegando lá. O golpe de Estado não são meia dúzia de pessoas, 2 ou 3 generais e meia dúzia de coronéis. Fica tranquilo, Bolsonaro, está chegando lá, sim. Transmitir a verdade acima de tudo. E ele não só defendeu a verdade, como ele também chegou a defender a democracia, Lúcio. Olha o que o medo de ser preso não faz com a pessoa, né? E aí, a partir desse momento, que a gente já sentiu essa vergonha alheia do Bolsonaro, pedindo ali para o Moraes ser seu vice, vamos ver um momento em que o Moraes tira ali um sarro com o Mauro Cid, porque o Mauro Cid vai falar o que o Bolsonaro queria fazer com o Moraes. Isso foi o depoimento do primeiro dia, de ontem. Por favor, Lúcio. Eu entendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como
como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Ora, hein? Pois é, o Bolsonaro queria prender o Alexandre de Moraes. Olha só, gente, olha só que chato, hein? E aí o pessoal enxugou, cadê a toalha? Então, gente, a toalha foi uma canetada ali para o Moraes ficar preso. Mas aí eu vou te pedir, Luz, para trazer a cena deliciosa do advogado do Augusto Heleno. E antes disso, eu vou só lembrar uma coisa. Isso é um depoimento no Supremo Tribunal Federal, é o superior, é o Tribunal Federal Máximo, é a nossa corte máxima, gente. Isso não é um show de piada, isso é algo muito sério. Por favor. E que fique claro, né, Dai, que a Polícia Federal, inclusive, tem, né, informações de que existiu o plano para assassinar o Alexandre de Moraes. Exatamente, o punhal verde e amarelo foi até citado hoje de novo no depoimento, e perguntaram ao Bolsonaro se ele conhecia o punhal verde e amarelo, e ele falou: tem um conhecimento a partir da imprensa. Que difícil, né? Sei não, hein? Também acho muito estranho. Vamos lá. O senhor conseguiu a sua vaga na garagem? Isso, eu ia iniciar agradecendo esse ponto. Muito obrigado por esse ponto. Para nós facilita bastante, porque realmente é complicado a entrada. O motivo da minha intervenção, Excelência, é bem pontual. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, Excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine então, assim, eu imagino, Excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma, por favor, você tem que colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9h02. Possível umas 10 horas. Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio. O senhor comemora também no quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Não, Excelência, só para não ficar tão em cima, porque dá tempo, 9 horas... O general Heleno vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro. Não. Assim o senhor leva. Só não vai ser multado, doutor. Sim. 9 horas tá bom. Na quarta é às 8. Então, por isso que eu tô falando, Excelência. Vamos acabar amanhã, então. Imagina que a cavalo um em cima do outro, Excelência. Pelo menos 10 horas para a gente ter uma hora a mais. 9 horas, doutor. 9 horas. Todos intimados. Uma boa noite e um bom descanso a todos. É o stand-up do Xandão, né? Não é. Gente, muito vergonha alheia para quem não acompanha. Não é tão comum acontecer esse clima na Suprema Corte. E não, gente, o Matheus Milanês, que é o advogado aí do Augusto Heleno, não é um comediante, ele é professor, inclusive, ele tem mestrado na UNB, que é a Universidade de Brasília, é uma das universidades mais conceituadas em alguns campos, como direito, ciências sociais, antropologia do país. Não é qualquer coisa, tá? Não é qualquer pessoa, é interessante a gente lembrar disso. Esses advogados que estão hoje no STF são advogados especialistas em ações no STF. A galera está pagando uma grana muito alta. O Augusto Heleno é um ex-ministro da nossa segurança. A gente lembrar que o Augusto Heleno que fez o diarinho, o caderninho escrito, querido diário. Hoje tivemos uma reunião com fulano de tal e vamos tentar fazer isso, aquilo outro, detalhando o passo a passo do golpe. E é exatamente isso que está em poder do Supremo Tribunal Federal, está em poder da Polícia Federal, né? E é isso que diz o Augusto Heleno. Ele relata com detalhes como aconteceria um golpe de Estado. Para vocês entenderem que o Augusto Heleno também não é uma pessoa passiva. O Augusto Heleno, mesmo quando já estava inativo, né, já estava aposentado, ele continuou participando de reuniões com Bolsonaro e outras pessoas lá, para a gente compreender que, olha, não é um coitadinho ali que está sendo mal assessorado, que o advogado é uma pessoa meio chatinha e levou uma investida do Xandão. Não, não é assim, gente. Às vezes isso também é um personagem e faz parte do próprio teatro dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, quando o Alexandre de Moraes falou com ele, advogado, você achou sua vaga? Eu senti lá vem esse rapaz de novo, gente. Eu não tô querendo dialogar com ele, não. Você não sentiu isso, não, Lúcio? Olha aqui. Pareceu, né? Chato esse rapaz. Pareceu uma algo antipatia de outro... do Alexandre de Moraes, né?
E aí, pra gente... Vou falar para você daqui, eu até entendo um pouco a posição do advogado, porque realmente é um tempão ficar ali, né? E tem toda a questão da alimentação. E ainda, como ele falou, de fato ele leva, né, depois o seu cliente até em casa, para depois ele chegar em casa. Então, até compreendo, mas, cara, não dá para começar às 10 da manhã, sendo que ainda tem mais um dia de depoimentos. Começa às 8 da manhã. Pô, começar às 10 da manhã você vai atrasar todo o processo, né? Exatamente, mas assim, Lúcio, eu também concordo, eu entendo que poxa, chato, almoça correndo, tem algumas outras questões ali chatas no meio do processo. Agora mesmo, intervalo entre um depoimento e outro é de 15 minutos, são intervalos longos, mas ele não está fazendo isso todo dia. Ele se preparou alguns meses para isso. É tomar um café reforçado, é ter ali uma barrinha de cereal, além da água, saber que tem que ter um café, leva um isotônico ali numa garrafinha. Tipo a gente, né? Jornalista sempre anda com alguma coisa na garrafinha, na maioria das vezes o isotônico ou o café, quando vai ter um evento mais longo, e a vida, né, gente? Não tem muito o que fazer. Então, eu concordo com o Xandão, porque todo mundo estava ali sentado, o Xandão também estava. Se ninguém tivesse tentado dar um golpe, inclusive, ele está ganhando muito bem para estar ali, né? Então, desculpa, Lúcia, eu não estou passando pano para ele, não. Ele só me rendeu pintadas ótimas de risada. E hoje também, tá? A Sofia vai trazer daqui a pouco o outro corte dele aí, porque ele deu uma bronca na Augusta Lema. Foi maravilhosa. E aí, Lúcio, ele poderia ter feito também uma coisa que o Bolsonaro fez. Eu vou te pedir para trazer a matéria da revista Fórum. Porque o Bolsonaro chegou mais cedo na corte. Ele queria chegar cedo por algum motivo que ninguém conhece, e ele se trancou no banheiro por cerca de 15 minutos. E ele se trancou em um dos gabinetes ali por cerca de 15 minutos. Os envolvidos ali na ação penal perceberam a ação, né, do antigo ocupante do Palácio Planalto, do Bolsonaro, e passaram então para olhar para todo o tempo, né, para a porta do lavabo, para saber o que é que o capitão estava fazendo ali, porque ele não saía logo. Alguns jornalistas também ficaram perguntando cadê o Bolsonaro, e isso gerou, lógico, um burburinho. Depois de um certo tempo, o Bolsonaro saiu de forma muito rápida e foi para a cadeira, né, do plenário, ficou lá durante todo o tempo, né, olhando para o seu celular, olhando para as outras pessoas, conversando com outras pessoas. E é interessante uma coisa, que isso gerou piadas, né? E algumas piadas, a revista Fórum traz aqui para a gente, sequenciada no final, Lúcio, por favor, que é o seguinte, né, entre aspas, olha as piadas que fizeram com o Bolsonaro, porque ele rende entretenimento. Entre aspas, não sei para que foi ao banheiro antes da sessão, porque com toda certeza já ia defecar pela boca quando chegasse a sua vez. E eu não posso dizer que sim nem que não, mas que hoje o depoimento dele foi complicado, foi. Entre aspas também, né, Sacumé, dá um treco na barriga nessas horas, que só ficar no fechadinho do privado, da privada, é uma solução. Como podemos ter eleito um presidente tão covarde? E aqui eu digo uma coisa, hoje o Bolsonaro ele falou que ele não imaginava que chegaria a ser presidente da República. Se ele não imaginava, a gente fez, né, eu falo nação, fez um feito impressionante. Parabéns aos envolvidos. Continua ainda as piadinhas com o Bolsonaro, né? Foi ao banheiro para evitar fazer no plenário o que ele deve ter feito na privada. Aí eu digo uma coisa para essa pessoa. Não se esqueçam que ele tem problema de obstrução intestinal, vive constipado. Tem até que ir no hospital algumas vezes para fazer a limpeza, gente. Uma outra pessoa ainda comentou, né? Já estava se borrando. Então, não posso comentar isso, a seguridade jurídica não permite. E também teve uma outra pessoa que falou, foi esvaziar a cabeça. Então, né? É isso, gente. Só alguns dos comentários que foram feitos em relação ao que aconteceu com o Bolsonaro, que ficou um tempo muito inesperado ali no banheiro. Mas, diante das piadas, é interessante que a gente entenda que esse é um momento muito sério do nosso Brasil, um momento histórico, e que a gente pode ter, sim, mais uma vez, um ex-presidente da República preso, mas dessa vez aí por causa de uma tentativa de golpe de Estado. Então, né, quem sabe que Bolsonaro pode ter feito nesse banheiro, mas uma coisa ele não conseguiu fazer ainda, que é fugir. É importante dizer ainda. É isso, Lúcio. Exatamente. Bom, talvez fosse o dia sim dele, né? Porque ele fala que é para fazer dia sim, dia não. Talvez hoje fosse o dia sim dele, né? Bom,
nós ficamos por aqui. Você pode comentar aí embaixo o que você acha que o Bolsonaro foi fazer trancado no banheiro, tá? Por sua conta e risco, o comentário é seu, tá? Não tem nada a ver com isso. Tchau, até a próxima.